Então, a gente vai falar sobre isso. Como é que a gente faz uma análise avançada? O que a gente precisa de ferramenta para analisar falhas, defeitos que exigem um conhecimento técnico elevado, porque tem reparos na placa, galera, que a gente consegue resolver de uma forma bem mais simplificada, com técnicas simples, com ferramentas, né, simples. Só que tem alguns tipos de falhas que a gente precisa analisar, certo? E para que a gente possa analisar essas falhas, a gente precisa ter um conhecimento mais elevado no reparos em placas para conseguir resolver esses problemas. Vamos lá, pessoal. Entendam bem. Muitos técnicos que estão começando agora acabam achando que é impossível chegar a um nível avançado no reparo, certo? Então, a gente deve levar em conta certas coisas. Tem reparos simples. Vamos falar sobre os reparos simples, primeiramente. Reparo simples. O que é um reparo simples, pessoal? É aquele reparo que não exige muito conhecimento do técnico, certo? Vamos lá, vamos começar a tentar aqui resolver as questões que vão aparecer no meio do caminho, certo? Vamos lá, vamos falar sobre reparo simples. Reparo simples nada mais é do que você reparar algo que você não necessita ter um conhecimento elevado. Então, vamos supor, um curto-circuito que está aquecendo. Curto que aquece. Um curto-circuito que aquece, galera, é uma falha, um defeito simples. Muitos técnicos que estão iniciando conseguem resolver um curto-circuito que aquece. Por quê? Porque muitas vezes a gente só precisa colocar a fonte de bancada no aparelho e, na maioria das vezes, é claro que tem alguns casos que a gente precisa ainda ter um conhecimento um pouquinho ali para o intermediário, mas quando a gente tem uma placa que não está ligando e a gente tem um componente que aquece, então essa falha é relativamente simples. Por quê? Porque a gente consegue encontrar o problema tocando ali no aparelho, certo? Tocando na placa do aparelho, a gente pega o ponto mais aquecido, verifica com o breu qual é o componente que está aquecendo, e aí a gente consegue resolver o problema, ou seja, checkmate ali no defeito, certo? Então, problemas de curto-circuito é um problema simples. Agora vamos lá. Falhas por fuga. Falha por fuga, pessoal. A falha por fuga já requer um conhecimento um pouco mais elevado para que a gente possa resolver esse problema. Por quê? Porque muitas vezes o aparelho não aquece quando temos uma fuga de corrente elétrica na placa. Beleza? Então, quando a gente tem uma fuga de corrente elétrica na placa, a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho a mais do que para a gente resolver um problema de um aparelho que está aquecendo. Certo? Então, perceba o seguinte aqui. A gente precisa de pouco conhecimento para resolver curtos circuitos que estão aquecendo, mas a gente precisa ter um conhecimento um pouco mais elevado para resolver falhas por fuga que não estão aquecendo. Fugas que consomem uma baixa corrente elétrica, certo? Deixa eu fechar isso aqui, pessoal, para falar que às vezes acaba atrapalhando a gente. Galera, vai deixando o like aí, pessoal, deixou um pouquinho like, deixando o like aí, para que o YouTube... Deixa eu fechar aqui. 29 likes, 59 pessoas assistindo, então vamos deixar o like aí para que o YouTube entenda que essa live ela é bacana e recomende para mais pessoas, ok? E compartilhem aí nos grupos de Telegram, de WhatsApp, certo? Vamos lá.
Então, a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho mais elevado para resolver problemas com fuga. Beleza, galera? Agora, a gente tem um outro problema aqui, que é, vamos lá, aqui seria iniciante. Deixa eu baixar aqui a... Se liga aí que a gente vai entrar fundo aqui hoje, viu? Prepara aí o caderno aí para aprender. Isso é só o início. Preciso fazer uma introdução para que vocês consigam entender quando a gente começar a falar sobre conceitos mais avançados. Então, a gente está falando sobre aparelhos que não ligam e apresentam curto que aquece e fuga de baixo consumo. Tem fuga que o consumo é tão alto que até parece um curto, ok? Então, tem fugas que o componente ele vai aquecer. Só que tem fugas que é muito baixa. E aí, a gente precisa de um pouquinho mais, né, de conhecimento. Então, vou colocar aqui falhas por fuga, por exemplo, como sendo uma falha para intermediário. Agora, vamos lá, pessoal. Tem uma outra coisa aqui que a gente precisa saber agora. E a outra coisa que a gente precisa saber é exatamente falhas por setores. Falha por setores, ok? Essa falha aqui, ó, exige um conhecimento mais elevado, ok? Por mais que algumas falhas por setores, eu vou explicar para vocês o que é uma falha por setor. Por mais que algumas falhas por setor seja simples de ser analisadas, de ser verificadas, de ser solucionadas, algumas falhas de setores, ela exige um conhecimento acima da média, e vocês vão entender o porquê, certo? Então, a gente pode ter uma falha por setor. Por quê? Vamos lá. Falha por setor, uma falha no setor de carga. A gente pode ter falha no setor, vou botar aqui, não vou botar todos os setores da placa não, mas vou botar a diferença de um para outro. A gente tem aqui carga. A gente vai ter um outro bloco da placa que é RF. Setor de rede. E a gente vai ter um outro setorzinho aqui na placa, que é um dos mais complexos, que é inicialização. Que seria o setor lógico. Agora vamos lá, vamos começar a entrar naquilo que eu queria falar, no tema realmente da nossa live. Vamos lá. Entenda uma coisa. O setor de carga é um dos setores mais simples da placa. Certo? É um setor mais simples, mas tem pessoas, tem técnicos que até acham que já está no nível mais avançado e não conseguem resolver um problema de carga. Mas quando eu digo não consegue resolver um problema de carga, não é pelo simples fato de ele não saber medir um conector USB. Não utilizar um dock test, por exemplo, verificar a condição reversa das linhas e encontrar um curto ou uma linha aberta por ali. É quando a gente encontra falhas no circuito, certo? Que gerencia a carga, que é justamente o CI de carga, o IFPMIC, certo? E também outras linhas que estão ao redor desse circuito integrado que pode falhar, pode causar algum problema também de carga. Então, a gente não tem só o IFPMIC que faz o trabalho de gerenciamento da carga. Ele é o principal componente, mas ele também recebe ordens do processador, ele precisa de alimentação da PMIC, ele precisa
de algumas linhas ao redor ali funcionando perfeitamente, a linha VMID, a linha Bootcap, que são linhas aí que ajudam, né, a dar potência a esse circuito integrado para que ele tenha um nível elevado de corrente elétrica e de tensão elétrica para poder fazer chaveamento, carregar a bateria e, ao mesmo tempo, fazer com que o aparelho continue ligado, certo? Então, muitos iniciantes ou intermediários, até mesmo técnico que se acha, né, já no nível avançado, acaba tendo problemas, às vezes, quando pega uma falha que muitas vezes sai daquela rotina, certo? A gente, às vezes, está muito acostumado a pegar falhas de carga que é por linha VBus, é por IFPMIC, certo? É pela linha de CC1, CC2, no caso dos Androids. Estou falando aqui em relação aos Androids. Mas quando a gente pega uma falha, por exemplo, no circuito integrado ou nos componentes ao redor do circuito integrado, muitas vezes a gente não sabe medir esse circuito integrado para saber, para identificar a falha nesse circuito integrado. Digamos que a gente tem as linhas de USB e você tem uma falha onde o aparelho não está carregando, certo? O aparelho não carrega. E aí o que acontece muitas vezes? Você vai medir aqui as linhas, né? Você vai medir aqui as linhas em condição reversa para verificar se tem alguma coisa estranha. E aí você não encontra nada de estranho aqui na linha. Então você faz, substitui o IFPMIC, tira o IFPMIC da placa, coloca um outro IFPMIC. Quando você tira o IFPMIC, coloca um outro IFPMIC e o aparelho não carrega, aí o bicho pegou. O que você vai ter que fazer? Ou você vai ter que entregar esse aparelho para o seu cliente novamente, falando para ele que não teve solução, não conseguiu resolver, ou você vai ter que levar esse aparelho para um técnico que tenha um conhecimento mais elevado, ok? Então entenda que mesmo que você pegue uma falha num setor simples, se caso você pegar nesse mesmo setor simples, você pegar uma falha em algum local ali que você ainda não tem costume de analisar, ou que você acha, pelo pouco conhecimento que você tem, que a única coisa que você deveria ter analisado, você já analisou, e mesmo assim você não encontrou a falha, então você vai acusar logo a CPU. Você vai acusar, sei lá, a memória. Você vai acusar sempre outras coisas ali, porque você não sabe realmente analisar aquele determinado setor. Entender o porquê que o IFPMIC está trabalhando ali. Ou seja, o IFPMIC, pessoal, ele precisa de diversas tensões de comunicação, de diversas coisas para que ele funcione. Então, se você pega um aparelho, troca o IFPMIC, não funciona, então a análise vai ter que ser avançada, certo? E aí vai exigir conhecimento avançado, ok? Setor de RF. Vamos lá. Um setor que é, na minha opinião, um setor intermediário. Ok? Um setor intermediário. Por que um setor intermediário? Porque muitas vezes é simples resolver uma falha no setor de RF. Já é moda você pegar um aparelho que não tem rede e você fazer um rebaling no WTR ou no APT modulador e resolver o problema. Troca aí o WTR, faz um rebaling no WTR. Ah, não resolveu? Vai lá no APT modulador e troca ele, ou troca o indutor dele, aí você vai e resolve. Só que tem muitas vezes que você troca o WTR, troca o APT modulador, troca o indutor do circuito, troca o indutor do circuito, galera. E o que acontece? A caneta aqui está falhando. Troca o indutor do circuito e o aparelho não funciona a rede. E você bate cabeça, verifica e-mail, o e-mail está tranquilo, está normal, a CPU está trabalhando, isso, aquilo, outro, e você não consegue resolver o problema porque você está limitado a apenas fazer o básico. Certo? Apenas fazer o básico.